Salve, salve, morceguetes e morcegotes, tudo bem, camaradas? Sejam bem-vindos a mais um episódio na Caverna do Morcego, com o seu podcast da Praxis Marcos Morcego. Aqui pra mais um episódio, após uma semana meio ausente aí, né? Porque, bom, tudo, tudo acontecendo. Antes de começar esse episódio, eu gostaria de lembrar aqueles recadinhos de sempre. Galera, principalmente pra esse episódio, entra lá no Instagram, @morcego_marcos_, que lá tem uma base dele. A gente iniciou o debate sobre ele no IGTV, uns 10 minutinhos, lá no Instagram. É muito importante. Também segue no Twitter, @morcego_marcos_, segue o @ibomberrádio, né, que é o nosso grupo, e também ibombecorp.com.br, galera, não esquece. Também é muito importante, que é o que tem contribuído para a continuidade de todo o projeto, de todo o podcast, da questão de poder ir pra Twitch, do próprio Instagram, quem sabe YouTube e tudo, é justamente o Apoia-se, que é o nosso apoio coletivo. apoia.se/caverna-morcego. É de muita ajuda. Também tem o PicPay, marcos.morcego. Galera, além disso, segue o Rô. Esse trampo aqui, foi trabalhoso. Ele tá com a mão zoada e mesmo assim ele falou, não, eu vou entregar o bagulho até segunda cedinho pra dar pra você gravar e tudo. E por isso que a gente tá aqui. Então, passados esses detalhes, vou entrar aqui sobre o que a gente vai trazer hoje. Bom, pelo título vocês já viram. A gente vai falar sobre armadilha da identidade da Sad Rider. O intuito não é focar tanto na questão racial, né, que ele apresenta, mas expandir o debate para as questões de identitarismo, universalismo, reconstrução da esquerda, ideologia e Estado. Lembrando que esse texto ele vai abrir, porque tem mais 3 textos, 2 já estão com o Rô e um falta eu enviar, que vão analisar outras questões que dão continuidade a tudo que é apresentado nesse texto. Então, bora que bora. Inicialmente, vamos ao prefácio de Silvio Almeida, que abre o livro de forma espetacular. Primeiramente, aquela questão, o que é identidade? De acordo com o próprio autor, é o fruto de uma história que só pode ser alcançada caso mergulhemos nas relações sociais concretas. Como ideologia, existe nas relações concretas e se manifesta na prática de indivíduos assujeitados pelo funcionamento das instituições políticas e econômicas, orientadas e para a sociabilidade do capitalismo. Pela e para. Para o Heidegger, a armadilha está em analisarmos a identidade como se fosse algo exterior às determinações materiais da vida social. Então, é importante abrir assim, né, da questão de o que é a identidade e o que é a armadilha dela para o Heidegger. Lá no Instagram, eu defino como que eu utilizo essa questão da armadilha, embora que ainda seja de uma forma rápida, mas que vai justamente na questão de que eles tentam tirar as questões realmente das determinações concretas, tá ligado? É basicamente isso mesmo. O Heidegger ainda vai utilizar o adjetivo contemporâneo, pois a identidade é como um elemento a ser levado em conta na organização das lutas políticas emancipatórias e revolucionárias. Não nasceu como uma armadilha anti-revolucionária. E é justamente essa questão que eu trago, né, do Instagram e que eu quero trazer aqui. A identidade não é algo ruim, ela é algo existente e ela é algo que fortalece todas as nossas lutas. Porém, o capitalismo, agora na fase neoliberal, soube se aproveitar muito dessa identidade para fazer o que eu trago desse modo, embora nem todo mundo defina com esse nome, mas eu trago como identitarismo, né? O termo da identidade é colocado em pauta, primeiramente, pelo coletivo Combat River, que é uma organização negra feminista ativa em Boston de 1974 a 1980, formado por militantes socialistas negras e lésbicas, que pontuavam dentro do socialismo revolucionário barreiras, como o racismo e o sexismo, apontando a necessidade de sua superação. O que as mulheres desse coletivo fizeram foi chamar as esquerdas para assumirem uma postura coerente com o materialismo histórico. Assim, o Combat River nos trazem que o movimento anticapitalista, o mais importante é saber se ele é capaz de atrair um amplo espectro de massas e de possibilitar sua auto-organização, buscando construir uma sociedade na qual as pessoas se governam e controlam suas próprias vidas. A identidade se torna uma armadilha revolucionária, antirrevolucionária, quando a política se reduz à afirmação de identidades específicas. Ela se volta numa certa individualização. E Lenin, que é uma das bases para nós da esquerda radical, já sabia da importância da identidade na política, quando escreveu seus famosos textos sobre a questão nacional e sobre os programas contra os judeus. Tornar a identidade o centro da política é tentar acabar com o capitalismo, comprando todas as mercadorias existentes até que não sobre mais nenhuma. A armadilha da identidade serve tanto para a direita, como forma de individualização, que é algo presente no liberalismo, neoliberalismo, algo do capitalismo, e também para a formação de identidade, como por exemplo, a gente não pode ignorar a questão da raça ariana presente em grupos neonazistas, né? Que hoje no Brasil eles se definem, né? Os brancos, não, e tal, não sei o quê.
Porque, assim, é aquela coisa, né? O branco, ele consegue se afirmar no sentido de o ser e o não ser, e pá, e aí desenrola, e aí tem gente que vai falar muito melhor do que eu sobre isso. Enquanto o negro, ele vai ser definido pela identidade, né? Tipo, ele é marcadamente negro e tal. Então, são táticas, tudo. Bom, não vou desenvolver por isso daqui porque não é nosso objetivo. Mas também serve para a esquerda, que quando decide a falar apenas de identidade, ou quando se recusa a falar de identidade. Que aí são problemas. Como já nos alertou Nancy Fraser, não há nada mais anti-revolucionário do que o neoliberalismo de esquerda. Uma classe trabalhadora coesa, indivisa e sem contradições só existe em abstrações mentais originadas de leituras quase evangélicas de Marx e Engels. Se liga, não é uma crítica ao Marx e ao Engels, né? É uma crítica justamente a o que infelizmente existe, a pessoas que pegam o Marx e Engels e tratam como se fosse uma bíblia os escritos lá, como se fosse um passo a passo objetivo de não, você tem que fazer isso, isso, isso. Não. A classe trabalhadora, ela não é coesa, ela é múltipla, ela é plural, ela está nos mais diversos meios e tudo. E para a esquerda não revolucionária é jogar toda a luta ao mar. A etapa neoliberal do capitalismo mantém a direita e a esquerda sob controle, já que os termos das disputas e dos projetos políticos não comprometem a reprodução das formas sociais do capitalismo. O identitarismo é uma das formas assumidas pela ideologia neoliberal que cultua o hiperindividualismo, o empreendedorismo, as metas e que ao mesmo tempo justifica a destruição do valor da solidariedade e dos mecanismos estatais de proteção social. Com isso, fica aberto o espaço para o extermínio da população negra e indígena, para o encarceramento em massa com métodos de controle da pobreza. E agora, já entrando na questão do início do livro, vai começar com os relatos pessoais do Assad Haider. É interessante lembrar que ele é descendente de paquistaneses, porém nascido no solo norte-americano, né? E ele já inicia com a fala dele trazendo o Huey Pierce Newton, um dos fundadores e principais líderes dos Panteras Negras, em que diz: o que mais importava para mim era que Newton não parou na sua própria identidade. Sua experiência o levou além de si mesmo, assumindo uma política baseada na solidariedade em Cuba, Palestina, Vietnã. Seu exemplo corroborou o Manifesto Comunista. A vasta pobreza que testemunhei no Paquistão e a longa história de opressão racial que ecoava nos dias de hoje na Pensilvânia andam de mãos dadas. As percepções desse brilhante pensador, Karl Marx, não pertenciam à Europa. Pertenciam ao mundo todo, a todos que lutavam contra a injustiça. É que tem uma quebra do texto dele, porém eu trouxe junto, mas ele está analisando a questão justamente da solidariedade internacional. E ele mostra, a partir de exemplos, a partir ele está falando pós o atentado que aconteceu nos Estados Unidos e tudo, ele mostra de Marx, elas são atreladas a um sistema universal. E, bom, isso é muito louco. E como disse o próprio Malcolm X, eu por mim me unirei com qualquer um, não me importa qual cor seja, uma vez que queira mudar a situação miserável que existe neste planeta. Aqui a gente entrou em pontos fundamentais, né? A solidariedade, que é uma palavra base para os revolucionários do mundo, é algo não só para os revolucionários, mas para o movimento. E é um ponto importante da nossa união em torno de projetos anticapitalistas e antiimperialistas. Após isso, Assad vai falar sobre alguns pensamentos iluministas e a importância sobre tais leituras sobre mudar o mundo. E tem uma coisa muito interessante aqui. Esse racionalismo político ofereceu certo tipo de conforto. Ele confirmou que não precisava me apoiar na minha identidade para argumentar que a solução para a violência e sofrimento que nos alcança nos noticiários era o fim do imperialismo americano e, portanto, do capitalismo global. É porque ele vai tratar, né, como a gente vê hoje, os Estados Unidos como a ponta do capitalismo, e a partir do momento que você consegue romper com ele, que você conseguiria quebrar a maior potência imperialista, o capitalismo tenderia a ruir. Logo, para opor-se a essa injustiça, o projeto de emancipação universal, e aqui tudo isso vai ser ligado com os próximos episódios, hein? De uma solidariedade revolucionária global só pode ser realizado através de organização e ação coletiva. E aqui é o primeiro momento em que o Assad vai falar sobre ideologia. E assim, não tem como associar uma coisa com a outra. Tipo, eu poderia fazer uma demarcação de tipo, não, e aí a gente tem isso, e aí depois a gente tem isso. Só que uma coisa se completa com a outra. Eu acredito que se vocês se vocês estão aqui, vocês sabem o que é a questão da ideologia, né? E ele traz, a ideologia dominante trabalha intensamente para nos convencer de que não há alternativa. É muito disso, né? E muitas vezes nós caímos no conformismo, em soluções rasas, temporárias, que não chegam à raiz do problema. A ideologia dominante hoje é a ideologia da classe dominante. Atualmente é a burguesia, né? Só pontuando
Logo, ela sempre vai tentar, seja de forma coercitiva ou pelo convencimento, reforçar a legitimidade do Estado e do capitalismo como sistema funcional, e que os problemas ou vão ser resolvidos com o tempo, ou estão na forma mais próxima de sua resolução. A gente está no fim, né? De modo que a alternativa radical seja descartada. Não podemos deixar tal discurso nos afetar. E além disso, devemos debater sobre a atuação da ideologia no sistema capitalista, com grupos que atualmente se encontram distantes dos discursos mais radicais. Agora sim, a gente se aprofunda no livro, né? Até agora a gente estava tratando só dos temas até a introdução. Eu não sei se vocês repararam, eu gosto de pontuar isso da questão dos livros pra não distanciar tanto o pessoal, né? Aí Barbara Smith, Beverly Smith, Demita Frazier, fundadoras do coletivo Combat River, argumentavam que o projeto do socialismo revolucionário havia sido minado pelo racismo e sexismo de esquerda. Então escreveram: somos socialistas porque acreditamos que o trabalho deve ser organizado para o bem coletivo daqueles que fazem o trabalho e criam produtos, e não para o lucro dos patrões. Os recursos materiais devem ser igualmente distribuídos entre aqueles que criam esses recursos. Porém, não estamos convencidas de que uma revolução socialista, que não seja também uma revolução feminista e antirracista, garantirá nossa libertação. O CCR, que é a sigla do coletivo, colocou a hipótese de suas políticas mais radicais surgirem ao colocarem as suas experiências como centro de sua análise e ao enraizarem sua política nas suas próprias identidades particulares. Esse foco em nossa opressão está incorporado ao conceito da política identitária. Acreditamos que a política mais profunda e potencialmente mais radical vem diretamente da nossa própria identidade. E isso não significava reduzir as identidades específicas, como diz a própria Barbara, reduzir a política às identidades específicas, né? A própria Barbara Smith vai falar: somos pessoas que incorporam todas as identidades e que temos o direito de construir e definir a teoria e prática política baseadas nessa realidade. É aquela fita. A identidade é algo que demarca a nossa vida, é algo que pontua, é algo que delimita algumas coisas que vai mostrar quais vão ser nossas barreiras dentro da sociedade capitalista. Se a gente está lutando contra a sociedade capitalista e contra essas barreiras, querendo ou não, a gente tem que passar pela questão da identidade, tá ligado? Tipo, não tem como fugir disso. E é isso. E como diz a Demita Frazier, né? Formamos aliança com o movimento dos trabalhadores porque acreditávamos na importância de apoiar outros grupos, mesmo se as pessoas naquele grupo não fossem todas feministas. Entendíamos que a construção de alianças era crucial para a nossa própria sobrevivência. Embora ainda seja delimitada a explanação do Assad Haider nesse ponto, mas é aquela coisa. É a partir desses contatos, a partir dessas conexões que pode surgir algo maior, né? Que pode ocorrer uma mudança em determinado grupo que antes não se encontrava nesse debate. Acho que vocês pegaram. O Assad também vai abordar a temática do Estado capitalista, onde grupos atuam na tentativa de minar toda a luta e propor a política de representatividade, ou simplesmente adotando linguagens que são utilizadas pelos movimentos. Como a gente tem, por exemplo, o PSL, Partido Socialista Liberal, acho que é alguma coisa assim, tipo, ele tem o socialista, não sei o que é socialista. Não, ele não é socialista. As políticas não são socialistas, ele só está adotando as palavras que a gente usa. Todas essas questões, né? E como afirma a própria Judith Butler, a tarefa urgente é propor formas de recusar o tipo de individualidade correspondente ao aparato disciplinar do Estado moderno. Então Assad ele vai definir a política identitária como a neutralização dos movimentos contra a opressão, no caso que ele usa, racial. Então encontramos aqui a questão da conexão entre o capitalismo e o racismo, né? Que segundo a autora, é impossível para um branco acreditar no capitalismo e não acreditar no racismo. Como diz o nosso Malcolm X, não pode ter capitalismo sem racismo. E se você conversa com uma pessoa que expressa uma filosofia que faz você ter certeza de que ela não tem esse racismo no pensamento, normalmente se trata de um socialista ou alguém que tem o socialismo como ideologia política. Essa frase do Malcolm X, que é no fim da vida dele, que é quando ele se aproxima do movimento socialista, ela expressa uma coisa interessante, porque tipo assim, se a pessoa ela defende o capitalismo, ela, por consequência, vai defender também o racismo. Ela pode não ser abertamente racista e tudo, mas se o sistema tem como uma das estruturas o racismo, tá ligado? Tipo, não tem como você dissociar, não existe isso. E aí, outra coisa também interessante, até por estar trazendo o Malcolm X, e porque são discussões que estão acontecendo na comunidade revolucionária contra parte da comunidade panafricanista, né? Que surge a crítica aos nacionalistas, que hoje tem uma ideologia muito próxima dos panafricanistas, né? Que são tratados como conservadores, nacionalistas reacionários. Porque, de acordo com Newton, o objetivo final é a opressão do povo, ainda assim. E era só pra pontuar isso mesmo.
A Kathleen Cleaver, outra liderança dos Panteras, fala sobre a luta. No mundo de polarização racista, buscávamos a solidariedade. Colocamos não apenas uma contestação teórica, mas uma contestação prática do modo que nosso mundo é organizado. Éramos homens e mulheres trabalhando juntos. Newton também expõe as contradições e a conexão entre a luta anticapitalista e a autodeterminação dos negros. O Partido dos Panteras Negros é um grupo nacionalista revolucionário. E enxergamos a grande contradição entre o capitalismo nesse país e os nossos interesses. Percebemos que este país se tornou muito rico através da escravidão, e que a escravidão é o capitalismo ao extremo. Temos dois males a combater, o capitalismo e o racismo. Devemos destruir tanto o racismo quanto o capitalismo. É claro que a gente está olhando para os Estados Unidos e tal. Nesse texto aqui, eu não vou buscar trazer uma tradução para o Brasil. Eu acho que o que importa nesse texto aqui são as ideias centrais. E é isso. E acerca da ideologia, sendo esta compreendida como a narrativa do grupo dominante, a Sade faz uma importante observação com base em uma historiadora. Como a historiadora Jacqueline Doudhall aponta na sua análise do longo movimento dos direitos civis, Martin Luther King Jr. se tornou um símbolo vazio, congelado em 63. Hall observa que, através de citações seletivas, a retórica edificante do discurso de King foi despida de seu conteúdo. Sua oposição à guerra do Vietnã, através de uma análise ligando a segregação ao imperialismo, seu comprometimento socialista democrático com a sindicalização, seu papel na organização do Poor People's Campaign, seu apoio à greve dos garis e quando foi assassinado em Memphis. É a luta contra o sistema que torna o movimento anticapitalista. Não é falar sobre o tema de mobilização, mas sua capacidade de atrair um amplo espectro de massas e de possibilitar a auto-organização. Como aponta C.L.R. James, intelectual e militante, os movimentos pela autodeterminação dos negros eram lutas de independência, que representavam a automobilização e a auto-organização das massas, estando assim na vanguarda de qualquer projeto socialista. Então surge ligação forte entre o movimento negro, comunista e sindicalista, como James Boggs e Rosa Parks. Jacqueline Doudhall aponta que as ações eram baseadas no pressuposto de que desde a fundação da República o racismo está ligado à exploração econômica, é claro. E aqui, entre essa parte, embora fique meio desconexo, e na hora que eu montei o texto também ficou desconexo, ele fala sobre a questão da resistência armada como sendo muito importante para as táticas não violentas. Dando um exemplo, o próprio Martin Luther King Jr., ele fez alianças, porque ele era pacifista. Porém, ele tinha alianças com grupos armados, né? Como bem pontuou o @coimbra_souza, ele pontuou lá, né, a questão de como que os Panteras Negras conseguiram defender seus territórios e tal, e diminuir a violência policial com a população armada. Então, não que seja errado ser pacifista ou que seja errado ser violento, mas as duas táticas podem se complementar de uma forma estratégica, basicamente isso. Porém, o problema surge enquanto os nacionalistas revolucionários lutavam para criar uma nova sociedade, o reacionário permitia que negros entrassem na estrutura de poder, dando potência ao discurso da representação. E não que a representação seja algo ruim, mas as pessoas que estavam lá para representarem, né, tinham diversos problemas. E aquilo, falar de racismo sem falar de capitalismo é esconder o que é necessário para que o povo tenha de fato poder em suas mãos. Keeanga Yamahtta Taylor fala sobre a questão da elite negra. Sempre houve diferenças de classe entre os afro-americanos, mas essa é a primeira vez que essas diferenças de classe se expressam na forma de uma minoria de negros que possuem autoridade e poder político significativo sobre a maioria dos negros. Isso levanta questões cruciais sobre o papel da elite negra na contínua luta pela liberdade e sobre em qual lado ela está. Dar sentido a essa história desconcertante requer traçar uma linha de demarcação entre os movimentos de massa emancipatórios do passado, que lutavam contra o racismo, e as ideologias identitárias contemporâneas, ligadas à elite multirracial. A existência desse problema é amplamente reconhecida, mas discuti-lo construtivamente tem se mostrado bastante difícil. Críticas à política identitária são muitas vezes verbalizadas por homens brancos que permanecem ignorantes ou desinteressados pela experiência dos outros. Às vezes elas também são usadas à esquerda para se descartar qualquer demanda política que não esteja alinhada com o que é considerado um programa puramente econômico. A própria questão que o coletivo Comba River havia decidido abordar. Também é importante ressaltar que a identidade branca masculina é uma identidade, consagrada como neutra, geral e universal. Como Andy Brown sugere, as políticas identitárias
de raça, sexualidade e gênero aparecerão não como um complemento da política de classe, não como uma expansão das categorias de esquerda de opressão e emancipação, não como uma ampliação enriquecedora das formulações progressistas sobre poder e pessoas, embora também sejam tudo isso, mas como vinculadas a uma ideia de justiça que reescreve um ideal burguês, masculinista, como sua medida. O paradigma da identidade reduz a política a quem você é como indivíduo e a ganhar reconhecimento como indivíduo, em vez de ser baseada no seu pertencimento a uma luta coletiva contra uma estrutura social opressora. A proposta inicial do coletivo Cuba River era exatamente superar essas divisões degradantes e despolitizantes. O tema que abordarei após o fim da análise para colocar as questões da esquerda revolucionária do Brasil. E aqui se encerra o primeiro capítulo. Ele então inicia um capítulo que se chama Contradições entre Pessoas, que começa falando sobre as contradições, inclusive entre os marxistas, né? Porque não é um movimento perfeito, que apresentam visões distorcidas do movimento, identitarismo e até da questão do imperialismo. Como Assad diz sobre Newton, não havia encontrado nada que me convencesse a rejeitar a definição do socialismo de Newton como o povo no poder. A organização para resistir à opressão imperialista, racista, sexista é justamente trabalhar para a construção desse poder. Em 2014, mais uma vez, o multiculturalismo liberal se mostrou ineficaz, com mais um caso violento de racismo e exposição de persistência do movimento supremacista branco. Isso é o exemplo que ele usa, 2014. A gente pode dar exemplo 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e por aí vai. Então a contradição entre a elite e o povo negro aumenta, com levantes, muitos mostrando que, por exemplo, o Obama não fazia a luta avançar. É um exemplo. E ele vai trazer a relação do Malcolm X com essa situação, não especificamente com essa situação, né? Eles te controlam, eles te contêm, te mantêm na plantação. É justamente a questão de eles tentarem manter toda a estrutura do sistema, né? E então ele traz e aí quando explode o Black Lives Matter, o Cornel West vai falar sobre isso, né? Aproveitando que a gente tá falando desses últimos casos mais recentes. O surgimento desse movimento com o BLM, como o BLM, corresponde ao de uma maravilhosa nova militância, que é o primeiro sinal da quebra de apatia neoliberal na América Negra, o que expõe a podridão espiritual e a covardia moral de grande parte das lideranças negras. É uma coisa que aconteceu, por exemplo, aqui no Brasil, que foi as mobilizações, né, quando o BLM ganhou força lá fora nos Estados Unidos, aqui também deu uma questão de que, putz, agora a gente vai ter outras explosões aqui no Brasil, surgiu essa força e tal. Embora depois tenha entrado novamente em apatia, agora dia 29 a gente vai ter outra manifestação, então talvez volte isso. E o Black Lives Matter surge da base. Ele não traça nenhuma linha artificial entre a classe e a raça. Aaron Gray vai dizer que as ações diretas organizadas pela indignação e defesa da vida dos negros se tornaram cada vez mais anticapitalistas. Elas incluíram a destruição da propriedade, ocupação de terra, bloqueio de postos de gasolina e de departamentos de polícia e paralisações de grandes corporações como o Walmart. O autor vai entrar no campo da academia, ele vai falar sobre algumas universidades. Por exemplo, hoje no Brasil a gente tem universidades com muitos movimentos estudantis, uma força enorme, um intelecto gigantesco. É isso. Ainda assim, existem inúmeros problemas, mas não é o foco daqui. A Barbara Smith, do Cuba River, ela vai dizer que, infelizmente, pela política identitária ser frequentemente introduzida aos jovens por acadêmicos, que têm uma compreensão parcial da profundidade dela, eles também reproduzem uma confusão. E aqui é um ponto muito interessante para ser pensado na questão do Brasil, porque, tipo assim, vamos lá, vamos fazer um olhar sobre quem está discutindo identidade hoje e sobre os grupos da esquerda. Eu não vou citar grupos de esquerda porque o objetivo aqui não é cutucar e tudo, é provocar uma auto-reflexão, que ignoram a questão da identidade. Eles ignoram porque, de acordo com o texto, com esse estudo, é porque você está descolado da realidade, você não está discutindo as opressões concretas, tá ligado? E eu acho que esse é o ponto crucial. E não que as faculdades devem ignorar a questão acadêmica, devem ignorar todos esses estudos que saem. Não. É que os estudos, se eles forem ter uma perspectiva evolucionária, eles têm que ter um olhar no concreto, tem que ter um olhar no que atravessa a gente, tá ligado?
É basicamente isso. E aí, seja por ouvir os estudantes, juntar as forças para fazer algo dentro da faculdade, seja no trabalho de base, somando com os trabalhadores, expandindo ou derrubando os muros da universidade. Por exemplo, e aqui um exemplo muito básico que eu dou, que mostra como isso acontece, inclusive numa faculdade como a USP. A gente tem o CRUSP, que a gente precisa de uma pressão, pressionar a reitoria, pressionar muita coisa. Agora tem a polícia chegou a invadir um apartamento, revistar um estudante que mora lá no CRUSP e tal. Aconteceu um bagulho feio. E a galera do CRUSP tá tendo que puxar tudo porque os movimentos sociais ainda não estão tipo, não, a gente vai. Não, eles estão na deles e aí a galera tá tendo que puxar por eles mesmos, tá ligado? Voltando agora pro livro, perdão dessa distanciada. Quantas ideologias nos Estados Unidos começaram a formar uma unidade, né? A classe dominante se apropria da pauta e aproxima ela do status quo, do ideal dominante, que nada mais é do que a disputa ideológica, ou seja, eles colocam o bagulho pro lado deles e já era. E o neoliberalismo, com meio de produção e de informação, aumenta ainda mais a tentativa de individualizar os sujeitos. A gente vai ver isso daí nos próximos episódios. A ideologia separatista impede a construção da unidade entre os marginalizados, o tipo de unidade que poderia realmente superar a marginalização. E é claro, essa luta não é apenas no campo ideológico, mas coercitivo também, pela força e pela morte. Como Robin D. Kelly apontou, ler a experiência dos negros a partir do trauma pode facilmente levar a pensarmos como vítimas e objetos em vez de agentes, sujeitados a séculos de violência gratuita que estruturaram e sobredeterminaram nosso próprio ser. No jargão de hoje em dia, corpos vulneráveis e ameaçadores, cada vez mais substituem pessoas reais com nomes, experiências, sonhos e desejos. E ele encerra esse capítulo de uma forma que me arrepia. O problema que encontramos foi que, para formar uma nova ideologia, temos que enfrentar a tenacidade da ideologia existente. E a raça é uma das ideologias mais tenazes de todas. E aí, é claro, ele vai entrar agora na questão da ideologia racial. Eu disse que não ia ser o foco, mas a gente vai tentar trazer alguns elementos que são próximos para nós, né? Inicia-se essa parte do texto com uma pergunta interessante, falando sobre as pessoas brancas. Os brancos têm uma tendência a pensar que... Não é uma pergunta, né? É uma questão. Tem uma tendência a pensar que qualquer um que interage socialmente com eles e que é claro e articulado, como Joe Biden disse pro Barack Obama, deve ser incluído na categoria branco. É uma discussão que a gente tem bastante, que a gente fala bastante, né? Que, você tem alma de branco, pá. Essas expressões. Inclusive no E aí, Rosão, eu tenho uma... Eu tive uma participação lá que a gente fala justamente sobre isso. E a partir daí ele vai discorrer sobre a questão da ideologia e como as pessoas adquirem certas ideias, pensamentos, falas, principalmente para quem luta contra a hegemonia. Porque tem momentos que parecem que são muito distantes, né? O Althusser apontava que a obviedade é uma das características básicas da ideologia. Quando algo parece ser óbvio para nós, como a noção de que os seres humanos devem competir uns com os outros pelo acesso necessário para sobreviver, sabemos que estamos no mundo da ideologia. E isso também é outra coisa interessante de se notar, né? Porque, de fato, quando virou algo aceitável, normalizado, a gente está imerso no status quo. A gente está concordando com aquilo. Mas e aí, quem que faz a gente concordar com aquilo? E o autor, ao falar sobre como o fenômeno de raça opera diferentemente, acho interessante a gente olhar para o Brasil. Toda a sua extensão, não apenas para a questão racial. É um país diverso, grande, multiétnico, com problemas particulares em cada região, mas os inimigos são os mesmos, né? A classe burguesa, o pessoal do campo e o imperialismo, basicamente. Mas as táticas e as estratégias que vão ser utilizadas nesses lugares vão ser as mesmas? Não dá, tá ligado? Vamos olhar com mais cautela. Não agora, é lógico, porque eu não vou criar aqui a tática e a estratégia perfeita e não é nenhum objetivo, não cabe isso a mim. Vamos continuar. Não ganhamos nada reduzindo essas situações concretas a uma única abstração, que tentamos depois explicar separadamente das circunstâncias específicas. E trazendo até um pouco mais específico sobre a questão da raça, mas para compreendê-la, devemos traçar todos os fatores concretos e específicos que a geraram, indo das nossas ideias ao mundo material e à sua história. E, só passando por uma passagem do livro sobre os privilégios, não pretendendo me aprofundar nesse tema agora, a própria branquitude é constituída pelos conteúdos da mochila. A constituição da branquidade como identidade e sua constituição como privilégio são simultâneas. Os mantimentos da mochila conferem não somente vantagens, mas também a identidade a seu portador. É tipo assim,
Entre concordâncias e discordâncias com a questão que é pontuada aqui, é, a questão, para além do privilégio, é uma questão identificadora, é uma questão de identidade. Basicamente isso. Ele traz até analogia, vou até citar ela porque eu acho que é importante, onde a pessoa carregaria uma mochila. E dentro das mochilas estariam a questão do privilégio, é, mas isso também ignora as particularidades individuais e não fala sobre a formação da identidade. E essa é a insuficiência do pensamento liberal. Uma formação política com a branquidade não pode ser explicada a partir da identidade individual, a redução da política à psicologia do eu. O ponto de partida deve ser a estrutura social e suas relações constituintes, das quais os indivíduos são formados. O indivíduo por si não pode definir essas coisas, né? É a estrutura que vai fazer isso. E é importante a relação da criação da identidade do outro como sendo os negros. Não surge por moralidade nem pela questão cultural, mas surge pelo sistema. Ignatieff e Allen argumentam que o legado da escravidão constituía na imposição pela classe dominante da supremacia branca como instrumento de divisão da classe e de controle social, mas tratava de uma teoria política, não de uma teoria cultural ou moral. Ignatieff ainda afirmava veementemente que o fim da supremacia branca não é unicamente uma reivindicação dos negros, separada das reivindicações da totalidade da classe trabalhadora. E sobre a questão da classe trabalhadora branca, Ignatieff fala ainda sobre a questão dos privilégios. Sugerir que a aceitação do privilégio da pele branca é do interesse dos trabalhadores brancos é equivalente a sugerir que engolir a minhoca como um gancho é do interesse do peixe. E como aborda Assad, o projeto de emancipação requer a superação de ideologia de raça. E aí ele começa... Não, ele vai citando muita gente, né? Aí ele cita o Dubois, dizendo que a teoria da raça foi complementada por um método cuidadosamente planejado e lentamente desenvolvido, que levou a um fosso entre os trabalhadores brancos e negros, a ponto de hoje provavelmente não existir no mundo dois grupos de trabalhadores com interesses praticamente idênticos, que se odeiam e se temam entre si tão profunda e permanentemente, e que são mantidos tão distantes que nenhum dos dois consegue enxergar qualquer interesse comum. E aí ele começa brevemente a levantar uma pauta de uma união. O interesse comum é constituído pela composição dessas multidões em grupo. Trata-se de um processo de prática política. Isso nos leva à percepção de que era necessário constituir o interesse comum por meio da organização de classe, que se amplia a uma oposição ao sistema capitalista como um todo. Afinal, é a estrutura do sistema capitalista que impede que todas as pessoas que não têm posse dos meios de produção, independentemente de suas identidades, tenham controle sobre suas próprias vidas e satisfaçam os desejos que possam ter em todas as suas particularidades. A ideia central que deve ser daí extraída é que esse fenômeno racial não é simplesmente um atributo biológico ou mesmo cultural de certas pessoas brancas. Ele foi produzido pela supremacia branca em um processo histórico, concreto e objetivo. Entrando na contextualização histórica, e aí leiam o livro, por favor, ele diz que a supremacia branca e, portanto, a raça branca são formadas na transição americana ao capitalismo. Indo mais além, a escravidão é uma forma de trabalho forçado caracterizado pela troca mercantil do trabalhador. Painter, em The History of White People, a história das pessoas brancas, fala sobre as formas do trabalho e o entendimento de como a ideologia nasce. O trabalho tem um papel central no discurso social, pois as pessoas que executam o trabalho tendem a ser percebidas como inerentemente merecedoras da carga e da pobreza no status de trabalhador. Erradamente, ainda se considera que a escravidão em qualquer lugar do mundo se sustenta numa concepção de diferença racial. Inúmeras vezes as classes mais altas concluíram que as pessoas mereciam essa sorte. Devia ser algo inerente a elas que se colocavam na base da pirâmide social. Nos tempos atuais, reconhecemos esse tipo de raciocínio como relacionado à raça negra. Mas em outras épocas, a mesma lógica era aplicada às pessoas que eram brancas, especialmente quando eram imigrantes pobres buscando trabalho. A classe dominante era americana teve que se desenvolver uma ideologia da inferioridade dos americanos de modo a racionalizar o trabalho forçado e teve que incorporar os povos europeus na categoria de raça branca, apesar de fato de que muitos desses povos tinham sido considerados inferiores anteriormente. Aqui um ponto que inclusive conversando com a Jade ela me pontuou, era diferente toda a dinâmica, principalmente questão subjetiva, mas a gente pode tirar como uma base, tá ligado? Mas não é a mesma coisa o que acontecia entre os povos europeus e o que acontece do povo branco com o povo negro, com o povo não branco de modo geral, né? Indígenas também, pessoas do Oriente, pessoas da região asiática, tudo isso. Frederick Douglass já falava sobre isso. Em 1853, uma mentira cruel é dita a eles, de que tiramos o emprego e recebemos o dinheiro o dinheiro que de outra forma iria para os seus bolsos. Então, sejamos claros no que significou a invenção da raça branca. Significou uma forma de controle social imposta pela classe dominante euro-americana para evitar que os trabalhadores euro-americanos se unissem aos trabalhadores afro-americanos em rebeliões. Barbara Fields também diz, os afro-americanos resolveram a contradição da maneira mais direta,
pedindo a abolição da escravidão. Da era das revoluções americanas, francesa e haitiana em diante, eles reivindicavam a liberdade como sendo deles por direito natural. Voltando ao autor, socialistas americanos, no final do século XIX e início do século XX, às vezes não conseguiam perceber que a divisão entre trabalhadores brancos e negros impedia que os trabalhadores, como um todo, conseguissem se emancipar. Entrando na questão do Partido Comunista dos Estados Unidos e do movimento negro, e aqui eu também recomendo Mulheres, Raça e Classe, porque me ajudou demais a construir todo o pensamento, fala sobre Cyril Briggs, Claude McKay, Harry Haywood. Esses comunistas negros foram absolutamente centrais na organização dos comunistas. A Angela Davis vai citar várias mulheres negras que foram ponta de movimento pro Partido Comunista continuar a crescer. E eu acho que é algo importante pro Brasil. Eu amo falar isso. Mas a gente deve abandonar o ego, deixar de picuinha. Porque, querendo ou não, principalmente no Twitter, acontecem muitas discussões que não tem necessidade. E muitas delas são por ego. Mas beleza. Eu acho que por aqui, porque por mais que ele ainda entre na questão da subjetividade, não é o que eu me cabo. Não é o que eu. Agora, entrando no capítulo 4, chamado de passing, que é uma expressão utilizada para passagem racial. Por exemplo, o afrodescendente passa por branco, passa a ser como branco. Beleza, vamos lá. Há algo, além da nossa experiência individual, nas nossas formas de identidade. Elas são representações imaginárias das nossas situações reais, de transformações estruturais, das nossas situações reais, das transformações estruturais e das práticas políticas que correspondem a ela. Uma boa parte do capítulo vai dialogar com situações extremamente particulares, então a boa parte fica fora de análise. Um estudo de Baraka, feito por Woodward, mostra que a formação da nacionalidade negra era constituída pelos processos de desenvolvimento econômico e político que construíram instituições paralelas, respondendo com formas autônomas de auto-organização à exclusão de negros das principais instituições da sociedade americana. E aí Robert Allen observa que a integração racial oferece aos negros de classe média a agradável perspectiva de perder sua negritude. Mas quando a sociedade branca, seja por qualquer razão, parece fechar a porta de integração, a burguesia negra responde adotando uma postura nacionalista. Adotando o nacionalismo, a classe média negra poderia legitimar não somente sua liderança sobre esses estratos econômicos mais baixos, mas também programas econômicos de crescimento que deixariam esses estratos para trás. E aqui entra uma grande parte da crítica. Por exemplo, embora não exista esse organismo, né, há, por exemplo, o Black TT, né, o Black Twitter. Porque os negros alguns têm uma condição e você vê que acontece essa coisa. Embora não seja bem assim, e não exista essa organização, mas beleza, vamos continuar. As instituições paralelas que o nacionalismo havia construído, com a mobilização popular de base, estavam agora sendo incorporadas ao próprio Estado, em um processo facilitado pela direção política negra que usava o nacionalismo em seu proveito. Eu acho muito, muito interessante que quando o Ro lê essa parte, e quando vocês ouvirem essa parte, vocês vão olhar e vão falar, porra, interessante essa questão de instituição paralela e tal, não sei o que, mas o que tem a ver, pá. No último episódio dessa série, vocês vão entender melhor, porque aí eu vou ter mais tempo pra explicar sobre isso. A incorporação das instituições paralelas na institucionalidade hegemônica, assinalada pelo sucesso eleitoral da elite negra, demonstrou a capacidade do Estado capitalista de absorver a contestação nacionalista. Ainda segue uma política concebida unicamente em termos de unidade racial, que impossibilitava qualquer contestação estrutural ao imperativo capitalista e sua transferência dos custos da crise econômica ao trabalhador. E o Baraka escreve um poema sobre a elite negra. Vamos ler ele aqui, né? A forma como os negros ricos se mostraram, após marcharmos e construirmos sua base material, agora negada e largada ao meio, da estrada pan-africana, balbuciando sobre o eterno racismo e a divina supremacia branca. Uma opressão de $100 mil ao ano, e agora a intelectualização, o militante, fonte de nova classe, sua valorização histórica. Entre eles, John, Johnson e Elijah. David Rockefeller descansa sua cabeça sorridente. A experiência nacionalista mostrara, a Baraka, que não havia relação direta entre identidade e política. A certa altura, a equação parecia fazer sentido. O nacionalismo negro apresentou um programa político para uma população estruturalmente marginalizada com base na sua identidade. Baseada em práticas materiais de construção de instituições, a ideologia nacionalista exaltou e afirmou essa identidade marginalizada. Mas foi exatamente a integração racial da elite americana, a diversidade no establishment, que tornou essa equação definitivamente possível. Surge então a Liga Comunista Revolucionária, que se funde com a Liga da Luta Revolucionária. Esse movimento comunista era interracial, um movimento que praticava a solidariedade como princípio ativo.
Eu só citei esse fato porque depois são expostos alguns erros dos movimentos, como dogmatismo e etc. Mas a ideia de uma liga revolucionária, principalmente quando a gente tratar dos próximos textos, dos próximos episódios, vai ficar muito interessante. Então, chegando agora no final, que vai trabalhar sobre lei e ordem, começa dando exemplos dos Estados Unidos, da Inglaterra, a incorporação do Partido Trabalhista pelo sistema. Seu papel seria o de conter a luta das classes trabalhadoras, assegurar as reivindicações dos trabalhadores, mas de um modo que não interferisse em um clima favorável aos investimentos. A gente pode olhar muito pro PT aqui, né? E logicamente, citando Hall, Gramsci, Poulantzas, ele vai trazer mídia, influência, que a gente vai também abordar nos próximos, hein? A cidade do consumo apresentou possíveis recursos para uma solução. O crescente uso estatal da comunicação de massa foi direcionado para formar uma espécie de consenso público e transformar os valores de acordo com as necessidades da acumulação capitalista. A adaptação desses recursos é recorrente em uma crise de hegemonia ou em uma crise do próprio Estado. O pânico moral e a instabilidade econômica legitimaram o recurso do Estado à repressão como gestão da crise, racionalizando e normalizando o policiamento. Hall e seus colegas abordam esse conflito cultural através de análises sobre crimes violentos. As representações da mídia dos assaltos dos anos 70 tinham uma característica particular, que persiste hoje em dia, uma associação deliberada e constante do crime com os jovens negros. Agora é a hora que você pega, vai lá no vídeo do Chavoso da USP falando sobre os programas policiais. Tive a oportunidade aqui de citar o meu amor aqui. Vai lá ver, ouve, vê que ele está trazendo, vê as leis que estão pautando sobre isso. Ainda seguindo o pensamento do Hall, a consequência foi nada menos do que a sincronia dos aspectos de raça e classe da crise. Essa sincronia foi manifestada concretamente pela polícia. Policiar os negros se misturou ao problema de policiar os pobres. Preto, pobre, porra, como que é? Eu esqueci a passagem, mas tem uma música do Racionais que vai falar sobre isso. Que é o Nego Drama, né? E policiar os desempregados. Todos os três estavam concentrados exatamente nas mesmas áreas urbanas, alimentado pela mídia de massa e pela retórica de políticos. Ou, como também diz Hall, a crise da classe trabalhadora é reproduzida, mais uma vez, através dos mecanismos estruturais do racismo, como a crise nas e entre as classes trabalhadoras. Vamos olhar para a crise de agora, questão da pandemia. Qual é a parte da população que mais morreu? Qual é a parte da população que está nas áreas mais afastadas? Como trouxe muito bem o camarada Chavoso, a questão de existir um certo apartheid, né? Apartheid social. É isso. Trazendo a música do Linton Kwesi, culpe a classe dominante, culpe seu patrão capitalista. Nós pagamos os custos, nós sofremos as perdas. Além disso, uma vez que a classe trabalhadora, em geral, estava enfrentando um aumento do desemprego, à medida que o Estado se colocou para pagar os custos da crise, essas novas formas de contestação ganharam uma importância geral. Reformas conquistadas anteriormente estavam sendo revertidas, e o poder político da classe trabalhadora e de suas organizações foi posto em xeque por um consenso autoritário. À medida que essa dinâmica de erosão e ataque continuou com as crises, as práticas de policiamento e de representações do crime pela mídia não foram de modo algum questão marginais, mas sim centrais da política da classe trabalhadora, colocando as questões mais pesadas e críticas de estratégia de luta. Como evitar que uma parte considerável da classe não seja mais ou menos criminalizada permanentemente? Identificar as novas capacidades de resistência dos empregados negros e achar uma forma de uni-las à luta da classe mais ampla poderia servir como base para responder ao consenso autoritário que ameaçava a classe trabalhadora como um todo. Porém, a questão racial foi utilizada como uma forte dinamizadora dos movimentos organizados e da União. O capital reproduz a classe como um todo, estruturada pela raça. Ele domina a classe dividida, em parte, através dessas divisões internas, que tem o racismo como uma de suas consequências. Ele contém e dá cabo das organizações representativas de classe, confinando-as, em parte, a estratégias e lutas especificamente raciais, as quais não superam seus limites e suas barreiras. Através da raça, ele continua a derrotar as tentativas de construir, no nível político, organizações que de fato representem adequadamente a classe como um todo. Isto é, que a represente contra o capitalismo, contra o racismo. Essa crise gerada pelo Partido Trabalhista, ou a depender do quão uniforme acontece isso, pelos partidos como o PT, abriu espaço para o campo da direita. Emergia agora uma nova estratégia anti-estadista da direita para ganhar o consentimento de uma população descontente, enquanto visava uma autocentralização do governo, aproveitando o descontentamento popular e neutralizando a oposição. E é claro, a esquerda, principalmente reformista,
não consegue expandir seu espaço dentro do Estado. Sejam quais forem as promessas que possam ser oferecidas pelos políticos em tempos de prosperidade, uma vez que esses políticos entram no governo, são obrigados a gerir um modo de reprodução capitalista e assegurar as condições de seu crescimento. A gente pode falar das políticas que o Lula já está pensando em implementar. A gente pode falar de como o Congresso está se articulando para isso. E a gente vai falar nos próximos episódios. Nossa, essa parte me anima demais, porque eu vejo as conexões e pai, mano. Logo, enquanto a estrutura do capitalismo permanecer incontestada, eles devem usar as ligações com os dirigentes sindicais, não para avançar, mas para disciplinar a classe e as organizações que representam. E para o grupo que avança sobre isso, é elementar. Esse é o pano de fundo para a direita radical, que opera no mesmo espaço da social-democracia e explora essas contradições. Pega os elementos que já estão construídos, desmonta-os, reconstitui uma nova lógica e articula o espaço de uma nova maneira, polarizando a direita. Portanto, se sucesso e eficácia não residem na sua capacidade de enganar gente desavisada, mas na maneira de abordar problemas reais e vívidas contradições reais, e assim ser capaz de representá-los numa lógica de discurso que os coloca sistematicamente em linha com políticas e estratégias de classe da direita, conseguindo assim constituir um bloco de apoio público à reestruturação neoliberal e forçando as organizações da classe trabalhadora a recuar. Milband fala sobre nenhum outro grupo, movimento ou força na sociedade capitalista ser remotamente capaz de montar uma contestação tão efetiva e formidável às estruturas existentes de poder e privilégio como o poder dos trabalhadores organizados. Ou seja, apenas a classe trabalhadora organizada pode constituir a base desse sistema. E uma parte da luta para de olhar para o racismo que deve ser entendido como um processo, trazer os negros para a história sem ser como problema ou vítima, e estabelecer o caráter histórico do racismo em oposição à ideia de que é um fenômeno eterno e natural. Depende da capacidade de compreender mudanças políticas, ideológicas e econômicas, como bem diz Paul Gilroy. A expressão que o autor fala sobre fenômenos é o populismo autoritário. Porém, que para o hoje, algo além disso deverá ser necessário para descrever. Que a estratégia hegemônica da direita era tão bem cedida a ponto de absorver uma suposta esquerda e facilitar a consolidação da desigualdade econômica e a reversão de reformas anteriormente concentradas no Estado. E aonde devemos buscar este fenômeno? É na decomposição e desorganização da classe trabalhadora que devemos buscar uma explicação para a ascensão da direita, não na consciência, falsa ou não. E o papel do populismo autoritário na transformação neoliberal foi atacar a possibilidade de aliança estratégica entre os novos movimentos sociais e as organizações locais de trabalho. E da nossa oposição, responder com uma política identitária oposta e pluralista não tem tido sucesso. Ele termina citando Wendy Brown. Porém, eu não vou trazer ela e a gente vai pular pro último capítulo. Só que leiam, porque tudo que ele vai trazer da Wendy Brown é muito importante nesse final, só que vai fugir do nosso tema, sabe? E a universalidade aqui, o último capítulo, perdão por essa enrolada, ele vai falar sobre a universalidade. E aqui entra o ponto de luta contra o identitarismo, contra a visão liberal, em favor da união de povos oprimidos, da esquerda e repensar o movimento. Afinal, o desejo do imigrante é um mundo sem fronteiras, um mundo sem detenções, um mundo no qual os humanos se movem livremente e acolhem todo estrangeiro. O autor vai entrar na particularidade dos Estados Unidos, em sua confirmação de nacionalidade, que é um agrupamento de pessoas plurais, porém se coloca uma ficção, porque você vai criar um padrão formado por fronteiras. Marx fala sobre a questão da emancipação política, e o Wendy Brown vai resumir seu argumento. Historicamente, os direitos surgiram na modernidade como veículo de emancipação da privação de direitos políticos, ou da servidão institucionalizada, mas também como meio de privilegiar uma classe burguesa emergente dentro de um discurso de igualdade formal e de cidadania universal. Portanto, eles surgiram como meios de proteção contra o uso arbitrário e abuso do poder soberano e social, como um modo de garantir e naturalizar os poderes sociais dominantes. E quando os direitos são concedidos a indivíduos vazios, abstratos, eles ignoram as formas sociais reais de desigualdade e opressão que parecem estar fora da esfera política. Brown sugere uma crítica de que, quando os direitos são reivindicados por um grupo identitário específico e o horizonte político se limita à defesa dessa categoria, seus membros acabam fixados como vítima. A missão civilizatória do imperialismo, o fardo do homem branco, seria defender a mera existência física de um povo. As pessoas são reduzidas a animais, excluídas da política. O universalismo jurídico ignora que toda uma leva de particularidades e contradições, como não sendo capaz de absorver os conflitos nem de propor uma resolução concreta. Quando Toussaint, o líder revolucionário haitiano, envia sua carta a Bonaparte, fala que não deseja a liberdade circunstancial,
mas que queremos é a absoluta adoção do princípio de que nenhum homem, nascido vermelho, preto ou branco, possa ser propriedade do outro. A universalidade que nos torna agentes ativos de uma política que demanda liberdade para todos. Badiou vai trazer o termo máxima igualitária própria de qualquer política emancipatória, que consiste em clamar incondicionalmente a liberdade daqueles que não são como nós. Por exemplo, como citado no livro sobre o caso de Israel-Palestina, em meio ao caos surgem grupos de judeus com as placas, os judeus estão com os muçulmanos. E a gente pode trazer para hoje, porque está acontecendo novamente, né? Não acabou toda aquela situação na Palestina, onde os sionistas estão fazendo aquilo. Inclusive, a Judith Butler vai trazer algo sobre isso. Falam que o livro dela é muito bom. Eu não li o livro dela, mas falam que o livro dela é muito pesado sobre isso. E o autor vai concluir. Criticar o sionismo e afirmar a justiça de igualdade significaria além de todo o tipo de excepcionalismo. Portanto, como diz Judith, requer o afastamento do judaísmo como quadro exclusivo para pensar ética e política. Tipo assim, vou entrar nessa discussão rapidamente, acho importante. Você ser judeu não significa que você é sionista. Porque o sionismo ele é um tipo de colonialismo, ele é um tipo de racismo, que é o que é a entidade política que está no Estado de Israel agora comandando. Você ser anti-sionista é você justamente combater essa questão e prezar pela autodeterminação do povo palestino, que está sofrendo limpagem étnica, várias coisas muito pesadas. Retornando, o Faiz, um poeta marxista paquistanês, apontou uma política além do excepcionalismo. Uma possibilidade em que o marxismo forneceu. Colocamos essa política em prática quando nos posicionamos ao lado de outros e agimos de acordo com a máxima igualitária. Luto pela minha própria libertação, exatamente porque luto pela libertação do estrangeiro, do estranho. Uma frase, eu não lembro se foi Coimbra Souza que falou, que ele fala assim, eu não lembro se foi ele, tá? Se você não entende a nossa luta e a luta se você não entende a luta da libertação dos palestinos, você não entende a nossa própria luta pela libertação. Muito pesado. Como diz C.L.R. James, a luta das massas por universalidades não começou ontem. A universalidade diz que ninguém será escravizado. Ela igualmente recusa congelar os oprimidos no status de vítimas que necessitam de proteção de cima. Insiste que a emancipação é autoemancipação. É claro, o anticapitalismo passa necessário dispensar nesse caminho. Programas, estratégias, táticas, nosso mundo está com extrema necessidade de uma nova universalidade insurgente. Somos capazes de produzi-la, todos somos, por definição. O que nos falta é um programa, estratégias e táticas. Se deixarmos de lado o refúgio da identidade, essa discussão pode começar. E assim se encerra o livro. Mas vamos ficar mais um pouco, tem mais um pouquinho de coisa para falar. As redes sociais também conseguiram atomizar um pouco mais esse movimento, como eu estava falando. Volto a falar, surge essa tremenda briga por ego dentro da esquerda radical, onde tá certo é mais importante do que... tá certo dentro de determinadas questões é mais importante do que o debate crítico, que vai falecendo aos poucos. E os movimentos vão se separando, porque apesar das diferenças e contrariedades, tem um objetivo em comum. Temos inimigos em comum, né? Se a gente voltar para a questão... Era o Agostinho Neto? Putz, eu não vou lembrar, que lutou pela libertação da Frente Nacional Libertadora... Frente Nacional... Frente Libertadora Nacional? Lembro se é FLN ou FNL em um país de África. Que ele fala... ele começa perguntando para quem ele estava discursando. Qual é o nosso objetivo? Quem é o nosso inimigo? O que a gente tem que fazer primeiramente? E a partir daí é que partia. Tomando esses pontos de base. Quando eu tinha escrito isso, quando eu tinha escrito isso, eu tinha muito pensado em já abrir totalmente essa questão da luta sobre emancipação e autonomia humana. E eu acho que eu abri bem ela aqui, porque vai ser o tema que vai encerrar essa série, né? A gente vai abrir aqui, depois a gente vai olhar para o neoliberalismo, vai olhar para os limites da social-democracia e vai olhar para alternativas de luta e emancipação humana. Para encerrar, em frente, camaradas, rumo à emancipação e libertação do ser humano, em nossa universalidade. Caminharemos para a nossa autoemancipação, na luta contra o sistema capitalista, que suga nosso sangue e nossa vida, que nos mata todos os dias, contra o imperialismo, contra toda essa burguesia, na luta para que os povos possam se autodeterminar dentro de uma sociedade mais justa, né? Para um mundo onde sejamos socialmente iguais e totalmente livres, né? Acho que é muito disso. É interessante porque relendo, falando agora, gravando, eu vi que ficou muito mais profundo do que eu tinha pensado, do que eu lembrava. Putz, eu gostei muito desse texto. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Por hoje é só, né? Esse é o episódio.
Não esquece de seguir nas redes sociais, @morcego_, Marcos_, no Insta e no Twitter, @bomberrádio, ibamecor.com.br, nosso apoia-se, siga o Rô, divulga, galera, manda pra geral. Eu espero muito que vocês tenham gostado, galera. Muito obrigado por quem ficou até aqui. Beijo, beijo, beijo!